Queridos irmãos de Ideal Espírita, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração aqui presente. Hoje nós vamos fazer a nossa última série, das reflexões sobre os sonhos, E o primeiro esclarecimento que eu gostaria de compartilhar é que quando os maus espíritos ou os espíritos brincalhões querem atormentar alguém, ele faz a pessoa ter sonhos horripilantes, E essa, inclusive, eu já comentei, é a causa da insônia de muita gente, porque as pessoas inconscientemente preferem não dormir do que dormir e ter sonhos horríveis. Agora, esses espíritos infelizes, brincalhões, eles só atuam sobre nós porque, de alguma forma, nós concedemos a eles essa ascendência, esse poder que eles têm sobre nós, pelo modo de ser, pela maneira que a gente levou o dia, pelo tipo de pensamento que nós cultivamos. Todas as vezes que a gente entra em falha com a lei divina, que é uma lei de amor, de fraternidade, todas as vezes que a gente tem uma atitude contrária à lei de amor, a gente está sintonizando com esse tipo de espíritos. Então, por isso, às vezes, os pesadelos, os sonhos ruins. De outra maneira, por outro lado, o contato com os bons espíritos nos faz acordar confiantes, dispostos, animados, alegres. Esse estado de espírito que a gente acorda com ele, esse tipo de emoção, foi despertada pelas lembranças do que de bom a gente viveu no campo espiritual enquanto estava dormindo. E também quando a gente acorda com bastante discernimento das questões, quando a gente acorda com respostas de coisas que nós trazemos até sobre filosofia doutrinária, sobre o Evangelho, filosofia espiritualista sobre o Evangelho, mas a gente acorda com as respostas e esta talvez seja a função mais importante dos sonhos, porque o período que nós estamos dormindo é um poderoso aliado do nosso processo evolutivo. Quando nós acordamos preocupados, tristes, desanimados, é porque às vezes nós estamos lembrando de alguma coisa desagradável, mas que conscientemente a gente não sabe o que é. Por outro lado, existe um tipo de sonho que a doutrina espírita nos ensina a classificar de sonho mental, porque não é um sonho que está baseado nos nossos sentimentos, não é um sonho que está baseado nas nossas emoções, não é um sonho que a gente criou, é um sonho que ele vem trazendo para nós ideias e ideais que nós cultivamos. Por exemplo, olha que coisa interessante, um médico sonhou, acordou, levantou, escreveu alguma coisa no papel e voltou a dormir. No dia seguinte, ele lembrava que ele havia acordado e escrito algo, mas ele não lembrava mais o que era. Então ele foi lá no papel e estava escrito assim: ligar o conduto deferente do pâncreas de um cão, esperar algumas semanas até que a glândula se atrofie, cortar, lavar e filtrar a secreção produzida ali. Ele tinha acabado de descobrir a insulina. Então, espíritos elevados trouxeram para ele o modo que ele poderia, a experiência, o invento, a descoberta do que ele poderia fazer para descobrir esse remédio tão importante e tão fundamental para a saúde, Outro sonho mental foi de Michael Faraday. Ele estava estudando os compostos da química inorgânica, ele estava estudando o benzeno, que é um hidrocarboneto líquido e inflamável. E ele estava tendo muita dificuldade em como que seria a estrutura da molécula do benzeno.
Então ele sonha com um hexágono, uma figura de 6 lados, ligadas assim como se fosse por cobrinhas. E ele viu nitidamente aquela estrutura, né, da molécula na frente dele, desenhou, e este foi um grande avanço para o estudo da química. Os gênios, os artistas, também recebem instruções durante o sono. Van Gogh, de novo? Van Gogh, ele sonhava com algo, acordava e fazia aquela pintura. Wagner, o cantor, o compositor alemão de óperas, também sonhava com a partitura inteirinha, acordava e escrevia. João Evangelista, o discípulo de Cristo, acordou e escreveu o Apocalipse. Tudo do Apocalipse foi um sonho premonitório, dos mais complexos que existe, porque o Apocalipse desafia até hoje o nosso entendimento. Então, todos nós, de alguma forma, em alguma vez, a gente já teve um sonho chamado premonitório. Esses sonhos premonitórios, quando você tem ali a premonição de algo que vai acontecer, muitas pessoas têm a capacidade da premonição mesmo acordadas. Mas a grande maioria, esses avisos vêm enquanto a pessoa dorme. E é muito difícil a gente conseguir decifrar um sonho simbólico, um sonho de premonição, porque ele é cheio de alegorias, ele é cheio de imagens, ele é cheio de figuras que a gente tem que interpretar. E na maior parte das vezes, a gente só lembra que teve uma premonição ou um sonho premonitório depois que aquilo acontece. Muitas das vezes não acontece, porque existem 2 tipos de motivos para a gente ter um sonho premonitório. O primeiro motivo é um espírito amigo que vem nos preparar para o que vai acontecer conosco, e nós precisamos de ter aquele aviso para a gente já ir preparando. Então, às vezes, os espíritos mostram uma linguagem figurada e a gente vai tentar ali, com a ajuda da inspiração do anjo de guarda, decifrar aquilo. Eu me lembro que no dia 6 de agosto, e eu estava num congresso sobre educação, então eu guardei bem a data. No dia 6 de agosto, eu sonhei com meu pai, uma coisa que eu quase nunca lembrava. Meu pai estava desencarnado há 4 anos, e eu sonhei e falei com a minha mãe: esta noite eu deitei no ombro do meu pai e chorei muito, e ele me dizia uma coisa. E daí 9 dias o meu filhinho partiu. Então foi só depois de ter acontecido o que aconteceu, este sonho premonitório eu não consegui interpretar. Eu sabia que eu tinha tido uma conversa muito triste com meu pai, mas eu não sabia qual era essa conversa. Então, os sonhos podem ser assim claros, como podem ser totalmente simbólicos, no sentido de que a pessoa está ali com um problema, uma questão para resolver. Então, ela sonhou que viu uma ponte caindo. Uma ponte caindo, quer dizer, era um simbolismo. Ponte é algo que liga um lugar a outro. Então ali a interpretação seria: algo seria rompido, uma ligação qualquer seria rompida. Então podem ser várias as ligações. Pode ser rompido, por exemplo, um vínculo do trabalho, pode ser rompido um vínculo afetivo, podem ser várias causas. Então, os sonhos vêm assim. Então, para que, se eles vêm para nos preparar para o que vai acontecer, ou então para que a gente evite que aconteça? Porque se você sonha que você teve um desastre de carro, você vai dirigir com muito mais cuidado e, quem sabe, então você vai conseguir evitar aquele desastre. Uma mãe sonhou que o filho capotava o carro e morria os 4 que estavam no carro.
mas sonho de mãe não vale. O filho estava indo viajar e ela estava morrendo de medo. Então não foi premonição, foi fruto do medo. Mas às vezes acontece também da mesma forma. Outro fato interessante enquanto a gente dorme é que quando a pessoa está sentindo aquele vazio existencial, muitas chegam aqui dizendo: olha, eu sei que eu trouxe algo para fazer, uma missão a ser cumprida. Eu sei que está faltando fazer mais alguma coisa na minha vida, eu não sei o que é. Então, quando a gente ora com sinceridade e pede um esclarecimento ao plano espiritual, a própria pessoa é capaz de recapitular a programação trazida. Ela mesma entra no próprio inconsciente e retira de lá a memória, o que ela veio fazer aqui de mais importante. Se bem que o mais importante que nós temos que fazer aqui é o nosso crescimento espiritual. E claro, isso passa pelas pessoas que estão ao nosso redor. Os sonhos premonitórios, geralmente, eles antecedem mudanças muito importantes na nossa vida. Abraham Lincoln, o extraordinário presidente dos Estados Unidos, ele sonhou que ele estava numa calma silenciosa, sentindo uma paz interior muito grande. E ele sonha que ele entra num dos salões da Casa Branca e ele viu lá no salão principal uma agitação de pessoas e um certo ar de tristeza em todo mundo. E lá no fundo do salão tinha um catafalco, ou seja, um estrado alto onde havia um cadáver sendo velado. E ele se aproxima de um dos guardas da guarda palaciana e pergunta: quem que morreu? E o guarda responde para ele: Abraham Lincoln. Morreu o presidente, foi assassinado. E de fato, daí 10 dias, Abraham Lincoln é assassinado covardemente pelas causas da libertação dos escravos que ele tão bem defendia. Na questão 49 de O Livro O Consolador, e eu chamo atenção para esta obra porque esta obra tem 300 e tantas perguntas elaboradas para Emmanuel e ele responde, e nós temos a nítida impressão de que esta obra veio para complementar o Livro dos Espíritos. Então ela é extraordinária, tem vários assuntos. Inclusive, Emmanuel diz que as visões proféticas, ou seja, os sonhos premonitórios, são organizados pela espiritualidade elevada e sempre obedecendo a fins superiores. E essas revelações nos são trazidas sempre que é possível, eles vão trazendo para a gente. O que chama a atenção nos sonhos premonitórios, eu já comentei aqui, me parece, é quando o sonho é premonitório e recorrente. Então, aquela imagem, aquele recado, aquela mensagem vai se repetindo esporadicamente nos nossos sonhos até a gente alertar para o que aquele aviso está nos trazendo e redirecionar a rota, né? Então, o sonho premonitório, ele pode acontecer e ele acontece, como disse na Bíblia, o sonho do faraó. O faraó sonha com as vacas magras, um período de seca e sofrimento no Egito, porque na Bíblia está escrito assim, porque era uma questão que já foi decidida por Deus e a própria realidade se apressaria a realizar aquela questão. Então, quando a pessoa chega a ter um sonho premonitório, é porque aquele acontecimento já está, de alguma forma, delineado no espaço e somos capazes de capturar essa realidade que está ali no espaço. Uma moça sonhou que o namorado dela a estava matando. E isso é tão comum,
A violência, o feminicídio em Minas Gerais, nós somos campeões de feminicídio em Minas Gerais, né? Mas a moça sonhou que o namorado estava matando. Só que ele jamais faria aquilo. E ela tenta interpretar aquele sonho e ora muito e observa muito a própria realidade e descobre que o que estava matando ela era o relacionamento abusivo. Então ela termina aquele relacionamento porque aquilo que estava matando os sonhos, os projetos, a alegria. É possível a gente também, muitas pessoas fazem isso, eu não sei se ainda usa, se as pessoas ainda estão fazendo, porque quando começou a se fazer isso, quando a internet chega com aquele cabedal enorme de conhecimento de todos os assuntos, as pessoas usavam a internet para estudar, fazer cursos de idiomas enquanto estava dormindo. Vocês chegaram a ver sobre isso? Então a pessoa punha lá e acreditava-se que ela estava aprendendo alguma coisa e sim, de fato estava. Mas os psicólogos e médicos não aconselham porque acham um abuso de trabalho para o cérebro. Nós não devemos fazer o cérebro trabalhar neste momento. Por outro lado, por um outro motivo, é que enquanto nós estamos dormindo, nós somos levados ao aprendizado de coisas fundamentais para a nossa vida espiritual e o estudo para a vida material em vigília. Então, se você coloca a sua mente ocupada com o curso de um idioma, que é coisa importante, é claro, mas você vai acordar cansado, seu cérebro não descansou daquele tipo de atividade e parece bom, parece que está ganhando tempo, parece agradável, parece educativo, mas não é. Porque é muita arrogância nossa, nós já ocupamos todo o tempo que nós estamos acordados na busca de conhecimento das coisas materiais, então nós devemos nos predispor à busca de conhecimento para a vida eterna, para a vida espiritual. Então tudo que Deus faz é perfeito. Nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo. E é essa hora que é a hora da libertação. É a hora que nós podemos conviver, inclusive, com os nossos amores que deixamos da nossa família espiritual. Vamos lembrar da parentela espiritual e dos parentes da parentela corporal. No mundo espiritual, nós saímos de uma família muito maior do que essa consanguínea. E esses afetos do mundo espiritual estão sempre conosco, nos ajudando, nos amparando, nos reconfortando, nos intuindo. Então é um momento sagrado onde a gente vai conviver com os que não vieram para a Terra junto conosco ou conviver com aqueles que já partiram antes de nós. Então o sonho é esse importante fato para o nosso equilíbrio psíquico. A pessoa que não dorme bem envelhece mais, destrói mais as defesas do organismo, o psiquismo fica todo embaralhado, todo confuso, porque nós precisamos muito desta libertação que o sono oferece. Por mais que nós não consigamos imaginar, a vida aqui na Terra é muito difícil, muito complicada e muito dolorosa. Estarmos libertos do corpo físico que nos aprisiona é uma bênção da qual nós não podemos abrir mão, porque é nesses momentos que o espírito se retempera para de novo mergulhar no corpo físico, nesta prisão, e continuar levando, por mais tempo possível, a saúde física, mental e espiritual nossa, para que a gente possa realizar aqui na Terra o que viemos realizar. Então, os sonhos são coisas maravilhosas. A gente tem que ter sonho até acordado. Chico Xavier dizia: os sonhos não morrem, apenas adormecem. E eu fiquei imaginando,
Vamos supor que você tem um sonho, e vamos entender a palavra sonho aqui como projeto de vida. Você tem um projeto que nesta existência você não vai conseguir realizá-lo. Vamos supor que você seja uma pessoa totalmente inclinada à música, mas você não pode se dedicar à música porque você precisa de ter algo mais rendável, uma profissão mais concreta e que lhe renda algum subsídio de sobrevivência para criar uma família e etc. e tal. Então, você tem aquele sonho. Hoje a longevidade da espécie, do brasileiro, até do brasileiro, com todas as dificuldades da vida no Brasil, a longevidade aumentou. E muitas pessoas estão conseguindo realizar-se profissionalmente e depois realizar os seus sonhos pelos hobbies que acalentou na alma durante toda a existência. Quer ser um escritor, quer ser um músico, quer ser um poeta, quer ser um escultor, um artista. Então eles vão desenvolver isso na famosa terceira idade, que dá tempo, né, de realizar muita coisa hoje. Quando nós vivíamos uma média de vida de 40 anos, depois de 60, não dava tempo de muita coisa. Então os sonhos adormecem dentro de nós, os nossos objetivos mais gostosos, né, ficam às vezes adiados para outra existência, quando não para o final desta mesma existência, no caso da aposentadoria, que dizíamos há pouco. O sonho que eu trago hoje como exemplo é o sonho da Antonina, o personagem do capítulo 13 do livro No Mundo Maior. Eu quero contar esse sonho e o que ela escutou no plano espiritual em detalhes, porque à medida que a gente for compreendendo o que a Antonina ia fazer, o que ela ouviu, nós vamos saber que nós também não estamos órfãos, nós também não estamos desamparados, e todas as vezes que nós nos resvalamos para nos entregarmos ao desespero, ao desânimo, ao vazio, nós também temos pessoas que nos amam, se aproximam de nós e oferecem para nós o que foi oferecido para ela. Então, se nós tivermos bem claro que isto acontece, nós vamos ficar mais atenciosos de como nós acordamos, o que está na nossa mente. Antes de começar a correria do dia a dia, a gente tem que separar aquele tempinho ali, antes de sair da cama, para poder percrustar o cérebro, tentar trazer do inconsciente algo para nós. Porque Leon Denis diz que o nosso cérebro físico, ele vibra numa lentidão que ele não consegue registrar todas as impressões que o nosso espírito recebeu. Ele não consegue registrar essas instruções. Então, o cérebro nosso cria, pela ação da nossa vontade, quadros, cenas figurativas de imagens fluídicas, adaptadas à nossa capacidade vibratória, para que a gente consiga aproveitar alguma coisa. Se nós não conseguimos sozinhos recuperar as nossas experiências oníricas, ou seja, que acontecem enquanto dormimos, não devemos nunca de desistir de recorrer aos espíritos mais adiantados que nos assistem, para que a gente possa perceber aquela forma alegórica, o que ela quer nos dizer. Então, a história de Antonina é o seguinte: ela era uma moça pobre, que estava em prantos, em total desequilíbrio numa noite, e acalentava para realizar daí a pouco o suicídio. Então, ela estava sozinha em casa articulando o suicídio, sozinha aos olhos da matéria, porque a bondade divina jamais nos abandona em momento algum. Então, ela era órfã de pai desde 8 anos de idade
E ela já trabalhava para fora, com 8 anos de idade, para ajudar a mãe a criar a irmã mais nova. Era uma vida de sacrifícios que ela levou dos 8 aos 20. A coisa piorou muito quando aos 20 anos ela perde a mãe também. Quando ela perde a mãe, ela estabelece como objetivo primeiro da sua vida ajudar a irmã até a irmã se casar, porque naquela época era um único caminho quase que a pessoa tinha de sobrevivência. E ela pensa, eu vou ficar com a minha irmã, vou cuidar da minha irmã, não vou ter nenhum outro projeto, nenhum outro sonho até a minha irmã se casar. Quando a irmã se casa, ela pensa, graças a Deus, missão cumprida. Mas acontece que o cunhado embriagava, agredia a esposa, agredia os filhos, chegava em casa sempre bêbado, insultava todo mundo, e este é um quadro muito comum nas famílias, né? O alcoólatra que chega e desestrutura a casa toda, porque ele chega acompanhado de alcoólatras desencarnados, que não querem que ele saia daquela vida, porque é através dele que esses espíritos desencarnados, ainda apegados à matéria, se alimentam o próprio vício, né? E a Antonina, nesta noite que ela acalentava a ideia do suicídio, ela atraiu para dentro da casa dela um tanto de espíritos desequilibrados que também achavam que a melhor solução para ela era o suicídio. Então ela começa a nadar naquele caldo vibracional muito complicado naquela noite. E na casa da irmã dela, o ambiente não era também muito propício, né? Ela então fica ajudando a irmã a cuidar de 4 sobrinhos. Eram todos muito pobres e ela tenta fazer isso. Só que enquanto isso, ela começa a trabalhar num laboratório. E lá nesse laboratório ela conhece alguém e fica 7 anos com esse jovem promissor, que tinha dificuldades para estudar, tinha loucura para se formar em medicina, e eles dois tinham os mesmos propósitos, viam a vida do mesmo jeito, ela viu nele todo o seu sonho de amor, e ela se dedica totalmente a ajudá-lo financeiramente a se formar. E ali foi um tempo de sacrifício, de dificuldades, mas que ela via como uma felicidade muito grande poder estar construindo, né, o seu projeto de vida. E ela, finalmente, depois de 7 anos, ele se forma. Quando ele se forma, quando ele se gradua médico, ele olha para aquela moça que estava com ele há 7 anos e descobre que ela não era tão bonita assim. Descobre que ela não era tão interessante assim, ela já tinha alguns fios de cabelos brancos, e ele então fala com ela, olha, não dá, agora eu sou um médico, eu não posso ficar com alguém de uma origem tão humilde, tão simples, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu quero montar uma clínica, e apareceu para mim uma moça muito rica que vai me ajudar a montar essa clínica. E ela é muito bem relacionada socialmente, é com ela que eu vou ficar. Então ele abandona totalmente a Antonina. Ela, no laboratório, pega o veneno. Pega o veneno e leva para casa. É nessa noite que eu comecei a história. Ela estava lá sozinha, quando a misericórdia divina encaminha à casa dela Calderaro, o mentor de André Luiz, no livro No Mundo Maior. Ele chega com André Luiz e ele orienta André Luiz a olhar todo o interior dela, e na tela mental dela, eles conseguem todos esses detalhes que eu passei para vocês da vida dela. E ele, Calderaro, aplica, ela estava lá, o veneno do lado. Ela estava lá e Calderaro, então, faz com que ela tenha um sono profundo,
quase uma hipnose, de tão os fluidos que ele colocou, relaxando todo o corpo dela para soltar o espírito, né? E colocou-a em sono profundo, que é a hora que os sonhos acontecem. É como se ele tivesse anestesiado os neurônios dela com fluidos calmantes. Então, quando ela estava lá nesse sono profundo, depois de meia hora, entra 2 espíritos luminosos no quarto dela para dar um socorro mais direto. Um era a mãe dela desencarnada, já talvez mais de 10 anos. E o outro era um espírito muito iluminado de um jovem chamado Márcio. E a mãe, quando ela consegue ver a mãe, ela vê aquela luz toda, ela fica encantada com aquela situação, abraça a mãe e começa a gritar, desesperada: minha mãe, não me deixe voltar para o corpo físico. Eu não quero prosseguir nessa existência. Eu estou sofrendo demais, muita injustiça e eu quero ir embora. Eu não quero ficar mais aqui. A mãe dela conversa muito com ela, explica o porquê que ela sofria, a causa de todo aquele sofrimento. E fala com ela: olha quem eu trouxe, né? Ela olha aquele espírito Márcio e ela sente algo muito quentinho no coração dela, só que ela não consegue lembrar quem era ele. E ela chorava mais copiosamente quando ele, então, começa a conversar com ela e ela vai sentindo aquela alegria, embora não lembre de quem se trata. O Mário era o grande amor da vida dela. Ele era a alma gêmea dela. E não aquela pessoa que passou pela vida dela, que poderiam ter construído uma bela história aqui na Terra, mas o Mário foi uma daquelas situações onde a sua alma gêmea, e eu peço licença para usar a expressão, porque a alma gêmea enquanto metade não existe, a alma gêmea enquanto eu sou sua e você é meu pro resto da vida para sempre não existe, mas ali estava alguém a quem ela amava muito e este alguém não reencarnou junto com ela. Várias pessoas estão nessa situação. A alma, o amor, o afeto maior, o afeto mais forte que já existiu na vida da pessoa, fica no plano espiritual, na tal parentela espiritual, e de lá ele acompanha cada passo da outra pessoa aqui na Terra, do que está encarnada. Então, ele chega e começa a conversar com ela, e ela dizendo: mas eu amo aquele rapaz. Ela não sabia que, na verdade, quem ela amava era o Márcio. E ele, como alma evoluída que era, ele não sente ciúme daquela situação. Ele fala: tudo bem, você encontrou alguém que você poderia ter reconstruído o seu lar, ter realizado os seus sonhos da maternidade, de ter filhos seus, como a sua irmã tem, mas não deu certo, ele não seguiu com você. Então agora a situação não é você vir embora, é você ficar aí e aproveitar os benefícios da solidão, que são muitos. Então ele vai exortando ela ao otimismo e suplica a ela que não desista de atravessar a porta estreita, porque a porta larga era abandonar tudo, abandonar a irmã, abandonar os sobrinhos, era odiar o ex-noivo, era destruir a própria vida porque foi abandonada. A porta larga é essa, a porta da maioria. Mas o convite que ela recebia era para a porta estreita, onde ela deveria desenvolver outras qualidades. E ele diz: olha, eu e sua mãe ouvimos o seu clamor, e ela não chamava por eles, ela simplesmente se desesperou, e o desespero dela alcançou os que verdadeiramente a amavam do plano espiritual. Então ele conversa com ela e fala com ela: olha, nessa existência você recebeu
tudo que você precisava para a sua redenção. Tudo que você precisava para o seu crescimento. Você recebeu experiências muito tristes, mas eram exatamente elas que vão forjar em você qualidades que você ainda não tem. Você recebeu incríveis oportunidades de trabalho e algumas você já aproveitou, como quando ela se emprega aos 8 anos de idade e ajuda a mãe, como ela ajuda a irmã até se casar, como ela ajudou durante 7 anos esse rapaz. Esta era a missão dela. Se o rapaz ficasse como é que eu diria, correspondesse a todo o afeto que ela lhe deu, a todo o carinho que ela lhe ofereceu, a todos os cuidados, ótimo. A história, Deus estaria muito feliz por vê-la feliz. Mas ele não vence a si próprio e deixa com que ela cumpra então o objetivo de trabalho, dificuldades que ela veio para vivenciar. E ele diz para ela: você ignora que é uma felicidade o sacrifício e a oportunidade de servir. Nós não conseguimos, né, gente, ver nas nossas dificuldades. Quem lê? Quem? Ah, é? Então, a gente aqui na Terra, mergulhado, como dizemos, nesse cérebro físico que limita o conhecimento de nós mesmos, que limita as nossas necessidades de sacrifício, quando a gente encontra as dores, as dificuldades, os problemas, a gente pensa que devemos pedir a Deus que retire aquilo do nosso caminho. Que ela dizia para o pai, para a mãe e para este Márcio: eu não mereço isso, porque eu sempre fui boa, eu sempre ajudei muita gente, eu ajudei a todo mundo, eu correspondi a tudo que a vida me pediu, minha vida é de sacrifício, e agora eu não vou ter nada em troca. Então não é justo eu acalentar o meu sonho de construir um lar, de ser feliz? Desde quando Deus não abençoa um projeto desse tipo? Então ele tentava conversar com ela e dizia que aquela desespero, aquela tristeza dela era fruto do imediatismo, que é uma questão também muito nossa. Nós queremos sermos felizes hoje, agora. A gente quer para ontem que as coisas floridas e maravilhosas comecem a acontecer na nossa vida, e isso não vai acontecer antes que a gente viva e aprenda com a dor o que cada dor vem ensinar a cada um de nós. Então ele fala para ela: não permita que as sombras de algumas horas empanem a luz dos séculos vindouros. Nós temos que refletir nesta frase. Não permita que as sombras de agora, de algumas horas, sabe o que ele chamava de algumas horas? A existência inteira dela. Que é outra coisa que o nosso cérebro físico não dá conta de nos dar a perceber, essa questão da eternidade, essa questão da nossa imortalidade. Nós sabemos que somos imortais e nós sabemos que temos mais para viver do que já vivemos. E, no entanto, a gente continua valorizando os pequenos percalços dessas algumas horas na nossa existência como um todo. Quando a gente consegue começar a refletir sobre essa questão da eternidade que nos aguarda, que nós somos eternos, quando a gente consegue refletir, a gente começa a entender que quando Chico Xavier sofria muito uma noite e ele pede a Emmanuel que busque, você contou essa história que outro dia não contou? Que busque com Nossa Senhora uma orientação para ele, um consolo para ele. E Emmanuel, então, demora alguns dias
E depois ele volta e fala: eu trago um recado da Mãe Santíssima para você. Ela mandou dizer a você que isto também passa. Então, quando a gente escuta, quando a gente fala para alguém que está sofrendo: olha, isso passa. O tempo é sábio, o tempo é soberano, isso passa. A pessoa fica com raiva às vezes. Uma mãe lutada falou comigo: eu não quero que ninguém mais venha me dizer que essa dor passa. Porque ela queria e só sentia em condições de mergulhar totalmente naquele momento presente, sem se deixar vislumbrar a beleza de luz que ela encontraria mais à frente. Como todo sofrimento aqui da terra, quando bem aproveitado, quando a gente aproveita para aprender o que ele veio ensinar, ilumina o nosso caminho. Então, o Márcio fala para ela que o lar dela não era um lar, o lar que ela ia montar aqui na terra, não era um lar de 4 paredes com 4 filhinhos lá dentro. O lar dela era o mundo. Os filhos dela não seriam filhos da própria carne, seriam os filhos da dor, as crianças desamparadas do mundo. E ele dizia: eu reconheço os seus desejos, mas é da vontade superior que você receba, por enquanto, as vantagens encontradas na solidão. Logo em seguida, algumas páginas falam sobre a desvantagem e a complicação que o suicídio traz àquele que perpetra. Eita. Logo em seguida, ele fala das desvantagens do suicídio, onde a pessoa se mata por um problema e encontra 10 à frente, e cria 10 problemas bem mais fortes na frente. E o Márcio continua conversando com ela, pedindo a ela que olhasse o mundo à volta dela e olhasse a vida dela, porque ela ia perceber as bênçãos que a dor desarrazoada, que o desespero não estava deixando que ela enxergasse as bênçãos de estar servindo por amor, as bênçãos que eram ter os 4 sobrinhos que tinham por ela um carinho enorme, não deixava ela ver as bênçãos ali da família, a bênção da saúde que ela tinha, do coração generoso que ela tinha. Então ele chama a atenção dela para esses fatos, que é outra coisa que nós temos muita dificuldade de enxergar as bênçãos. Nós enxergamos mais o que falta do que o que temos, mesmo que o que temos seja muito maior do que o que nos falta, né? Então ele pergunta para ela: você quer ser feliz aí agora na terra? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? Então imaginem, se ela achasse que ela ia encontrar a felicidade casando-se com aquele rapaz, indo fazer a família dela e deixando aquela irmã e os 4 sobrinhos, que era o compromisso real dela. Então é muito complicado a gente abandonar a própria cruz e pensar em si próprio. O Márcio diz a ela também que todo o sofrimento dela é porque ela tinha corrido o grande erro, que é de quase todos nós, o grande erro dos planos serem egoísticos, dos planos serem personalizados, dos planos visarem só a própria felicidade. Então, se você tem um projeto de vida onde você está visando só você, você não vai encontrar a satisfação e a alegria. Um homem disse a Chico Xavier: eu tenho tudo. Minha família muito equilibrada, minha situação financeira é muito boa, a empresa vai muito bem, eu tenho muitos amigos, mas eu sinto um vazio enorme, eu sinto uma tristeza que eu não sei de onde vem. E Chico disse a ele: o que está te faltando é a alegria dos outros. A alegria dos outros. Então nós temos milhares de coisas para fazer aqui na Terra, que nós temos que descobrir como que essas coisas serão capazes de
ocupar todo o vazio dos nossos sonhos desfeitos, dos nossos projetos atuais não alcançáveis, não alcançados, porque Deus, ele é magnânimo ao devolver em dobro o que a gente coloca. A vida é devoluta, ela te devolve o que você põe. Então, essa é a maravilha de ler André Luiz e impregnar-se desses ensinamentos, dessas frases. Você vai lendo e, de repente, a gente percebe, olha, não é que é assim mesmo? Ele diz para ela, você não pode partilhar agora a experiência do homem que você escolheu, em face das circunstâncias da sua vida que te levam à renúncia. Por que você não consagra o puro amor fraternal que eleva sempre? Por que em vez de odiá-lo, você não procura vibrar para ele à distância? Porque um dia, olha aqui, todo mundo colhe o que planta. Ele conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Se você ama de verdade, por que você vai torturá-lo com o sarcasmo do suicídio? Que é aquela pessoa que sai da vida deixando o outro com a consciência bem culpada, porque aí ela mata a chance do outro ser feliz. Por que você vai torturá-lo com o sarcasmo do suicídio? Por que em vez disso, você não procura forças para esperá-lo ao final desta existência mortal? Quando ele saísse da carne, ou talvez antes, não fica muito claro, ele diz, se você não pode ser o cântaro de água pura para ele agora, seja um oásis que vai aguardá-lo no deserto que ele está plantando na própria vida. Além disso, como você chegou a sentir esse desamparo, ele também sentirá um dia. E ele diz da velhice, da doença que chegaria para ele e todo o desencanto que chegaria porque ele havia plantado em busca da própria felicidade nele mesmo e não plantando a felicidade no jardim de alguém. Então ele fala, ele abraça ela no final e Calderaro se aproxima, essa que é a parte que vocês vão detestar. Calderaro, depois de todo esse encontro com a mãe, depois de todo esse encontro com o amor da vida dela, aquele que realmente trouxe os eflúvios amorosos mais sublimes e energizou aquela alma doente, o instrutor se aproxima, vai no cérebro dela, coloca umas emanações fluídicas anestesiantes para que ela não tivesse o júbilo de recordar aquilo tudo. Por quê? Por que ela não podia recordar? Em todas as particularidades, aquela existência aquela experiência daquela noite. Porque se ela guardasse a lembrança integral, isso é Calderaro explicando, se ela guardasse a lembrança integral, provavelmente ela ia desanimar muito mais de continuar aqui, sabendo que o grande amor estava lá aguardando por ela. Então ela ia ter mais problema. As alegrias, então, o que aconteceu? O que aconteceu com ela? Ela não lembrou, mas o sonho não é à toa. Mesmo que a gente não lembre, o que acontece? As alegrias por ela, intensamente vividas naquela noite, seriam arquivadas no seu organismo sob forma de novas forças. Então, no dia seguinte, ela acorda com estímulos desconhecidos, ela acorda cheia de coragem, cheia de alegria de viver. E não sabia de onde veio aquilo. Mas no fundo, lá no fundo do inconsciente dela, ela sabia,
As pessoas que me amam me aguardam. E eu serei feliz ao reencontrá-las se eu cumprir aqui tudo que eu vim para fazer. Agora que eles vão me xingar direito, o trem apagou aqui totalmente. Só vou ficar no Instagram. Não precisa não, a gente já está encerrando. Então, ele diz isso a ela, ela acorda revigorada, né? Como sempre. E ela havia recebido milhares de bênçãos. E quando ela acorda, ela consegue perceber as bênçãos da vida dela. Porque o sobrinho de 5 anos entra no quarto e chama, titia, venha ver que linda a flor que nasceu aqui no jardim. E ela vai com ele contemplar aquela flor, e a contemplação da obra da natureza é uma coisa que eleva muito o nosso espírito. Gostaram do sonho? Eu combinei com a Sabrina que ou ela ou a Jane fariam algum comentário, ou vocês fariam perguntas sobre sonhos. Sabrina, pode pegar aqui que ninguém quer perguntar nada. Eu tenho. Manda. Para mim ou para a Jane ou para a Sabrina? Para vocês. É o que vocês me falam sobre a paralisia do sono. Quando a gente parece que está dormindo e a gente quer acordar, a gente quer mexer. Arruma para mim. Sonhos espíritos, segunda parte, por favor. Oi, querido. Paralisia do sono.